Olá, seja bem-vindo ao Cine Terapia. Esse é um quadro que eu amo fazer, que é onde eu escolho um filme para fazer análise para vocês, para trazer um despertar, um acessar do seu inconsciente. Através dos filmes nós podemos acessar a nossa história, aquelas questões ali profundas que muitas vezes a gente nem conta para nós mesmos, porque quando a gente vai vendo os filmes, a gente fala: nossa, eu me vejo nessa situação, eu me identifico com essa personagem, né? Então é por isso que eu criei esse quadro, que é uma forma de trazer a terapia para todas. Então eu já quero te pedir, já curte esse vídeo, deixa o seu comentário e já compartilha, para que mais e mais mulheres também possam ter acesso a esse conteúdo. E o filme que eu escolhi para fazer análise essa semana foi O Clube das Mães Solteiras. Me conta, com quem você se identificou? Com quais histórias você se identificou? Ali nós temos 5 protagonistas, cada uma com uma história completamente diferente. Então eu vou contar a história de cada uma e no final vou falar do Clube das Mães Solteiras, tá bom? Nós começamos ali, o filme começa com a Jen, né? Quem é a Jen? A Jen é a mulher extrema, totalmente masculina, que não precisa de homem para nada, que é aquela mulher que tem uma filha. A filha dela é a Kate e ela escolheu fazer inseminação artificial. Inseminação para quê? Para não ter contato com o homem. Afinal de contas, para que homem, não é verdade? Então ela é uma mulher totalmente voltada para a carreira, trabalha fins de semana, trabalha quando a empresa precisa. Por quê? Porque ela quer se provar em um mundo masculino, em um mundo onde não tem lugar para as emoções, não tem lugar para os sentimentos. É aquela mulher que eu chamo de a mulher meta. Ela vive numa competição com esse masculino. A gente vê ali ela em competição com aquele funcionário que ela treinou. Então aquela raiva dos homens de que eu quero ser melhor. Mas o que ela sente o tempo todo? Insuficiente. Ela não se sente boa o suficiente na profissão, porque não consegue o cargo que ela deseja, e também se sente insuficiente como mãe. Então, durante o filme, ela vai trazendo essa consciência de que não é boa em lugar nenhum, que por mais que ela se esforce, ela nunca é suficiente. E é isso que acontece com uma mulher identificada com o masculino. Tá? Ela se torna assexuada, que nós vamos vendo ali, ela tem muitos anos sem nenhuma relação, ela não se percebe como mulher, ela não se vê como mulher, e ela é ácida, ela é cruel. Tem uma hora que ela tá chorando, a mulher fala assim: isso deve ser ácido que está saindo aí dos teus olhos, né? E ela é snob. Por quê? Porque ela criou uma armadura. Não é que ela de fato seja essa pessoa, mas é o que ela criou para aparecer para o mundo, de acordo com as dores que ela viveu com a mãe dela. Porque ela é uma das poucas que fala sobre a relação com a mãe quando ela vai falar da menstruação, que ela achou que estava morrendo, as coisas horríveis que a mãe dela dizia para ela. Então ela precisou criar essa armadura de que ela parece snob, ela é controladora, ela foca no trabalho, ela parece ser uma mulher preconceituosa, tá? Mas ela carrega uma dor profunda de nunca ser suficiente, como eu disse. Ela chama a filha dela de quê? A capetinha. É assim que ela trata a filha dela. Ela trata a filha como um problema. Por quê? Porque ela achou que era obrigatório ter um filho, que esse filho iria suprir seu vazio, então foi lá e fez essa inseminação para ter uma filha. Só que na hora de gerar conexão, na hora de se conectar, de entregar amor, ela não tem condições. Por quê? Porque o foco dela está na vida profissional. E o que ela faz? Ela entope a filha de aulas de um monte de coisas para que ela tenha tempo para a vida profissional e não precise cuidar da filha, não precise se conectar à filha, tá bom? Então ela não mostra as emoções e os sentimentos. Ela tem a relação negativa com a mãe, e aí nós vamos falar de quem agora? Da Esperança. A Esperança é uma mulher belíssima, inclusive o filme começa com ela na cama com o namorado. Namorado esse que ela não quer assumir, porque também tem um problema com a mãe, né? Ao longo do filme ela diz: eu não quero fazer o que a minha mãe fez. A minha mãe vivia trocando de namorado e levando para casa. Então eu não quero que a minha filha fique vendo eu com vários relacionamentos, tá? Porque ela já acredita que o primeiro casamento dela não deu certo. Ela tá com esse homem que é extremamente
feminino, não sei se vocês percebem, ele é o filhinho da mamãe, é a mãe que controla a vida dele, inclusive a mãe nem gosta dela, né? Então ela não quer assumir essa relação para não ser como a mãe, mas já é como a mãe porque já se separou, não é verdade? Então a Esperança é a gostosa, linda, maravilhosa, mas ela tem uma relação muito complicada com o pai da filha, a Verônica, que inclusive tem o menor respeito por ela. Porque como ela não se respeita, como ela não tem atitude, ela é manipulada pelo pai da filha, porque ele paga, ele dá o dinheiro, ele foi lá e tem outra mulher, já construiu a vida dele, mas quer controlar a vida dela. E como que ele quer controlar a vida dela? Com o dinheiro. Porque ela não trabalha. No filme, em nenhum momento mostra que ela tem uma identidade, que ela trabalha, que ela tem opiniões fortes. Muito pelo contrário, o que nós vemos ali é uma mulher que vive da pensão do casamento para manter esse padrão de vida. E para não perder esse padrão de vida, ela quer ter a relação escondida, tá bom? A filha não tem o menor respeito por ela. Ela tem medo de assumir essa relação para não perder o dinheiro. Então ela precisa o quê? Ela precisa assumir o lugar na própria vida. Ela precisa aprender a se respeitar, aprender a se valorizar e também se posicionar junto com esse marido, porque ela se sente inferior, ela se sente dependente, ela não tem forças, tá? Essa é a Verônica, ou essa é a mãe da Verônica, a Esperança, essa mulher que tem esse perfil. Aí nós temos quem? A Hillary. Quem é a Hillary? A Hillary, a Esperança, gente, ela tá ali no lugar da amante, tá? Nós temos a Jen, que é a mulher masculina, nós temos a Esperança, que tá ali no arquétipo da amante, e nós temos a Hillary, que é a boazinha, que é aquela sem identidade, que é aquela sem opinião, que ela tem 3 filhos, o marido é advogado, o marido vai e manipula ela também com dinheiro, que ela também não trabalha, não dá conta de cuidar dos 3 filhos, não se conecta com a filha, não conhece a filha, delega esses filhos todos para a Cristina, que é a empregada, é a Cristina que ajudou a filha dela na menstruação, é a Cristina que tem as conversas com a filha dela, ela vive sonâmbula na própria vida. Porque a boazinha, ela não tem opinião, não é verdade? Ela se anula, ela não se posiciona, ela é impotente, ela é fraca, ela não dá conta. Então, quem que é ela? Frágil, perdida, sem identidade. Ela parou para viver a vida do marido, parou para viver para agradar esse marido, ela parou para ser o que esperavam dela, tá? Ela não tem intimidade com a filha porque ela delegou tudo isso, tá? Ela tem um perfil. Qual o perfil dela? Dependente. Esse é o perfil que normalmente se relaciona com os narcisistas, tá bom? Então ela tem 3 filhos, mas não consegue cuidar desses filhos, porque tudo é muito difícil para ela, tudo é muito pesado para ela, tudo é muito complicado. E aí ela fica de olho nesse vizinho, passando por um processo de divórcio. Por quê? Porque ela só existe dentro de um relacionamento. Então ela tá ali naquele turbilhão de emoção, mas já tá de olho no vizinho, que é um gato, né? Mas então ela vive olhando já, pensando quem que vai vir aqui cuidar de mim, quem que vai, tudo isso. Sobrecarregada, se sente impotente, fracassada. Todas as mulheres do filme se sentem sobrecarregadas. Todas as mulheres do filme se sentem impotente e fracassada. Se você olhar para todas elas, para as vidas emocionais dela, cada uma se sente dessa forma. Então, a filha, tem um momento do filme que a filha dela chega muito brava quando a filha chega, que ela precisou mandar a Cristina embora, precisou porque ela tinha um batalhão de funcionários, então ela precisou mandar a Cristina embora. A filha fica muito chateada. Agora, quem vai fazer tarefa comigo? Quem vai conversar comigo? E aí a menina fala, mãe, por que você tem sempre que fazer alguém nos largar? E também no filme, se você observar, os filhos estão sempre culpando as mães. Tudo é culpa das mães. Porque se separou, porque que eu não tenho pai, porque que essa sua atitude. Então, é uma raiva dos filhos muito grande projetada nessas mães. Tá bom? A Jen, por exemplo, a Kate, tem raiva porque ela não tem pai, ela não tem nada, não tem nenhuma referência. Ela queria saber sobre o pai.
A Verônica, a filha, confronta a Esperança, também não tem o menor respeito, tem raiva, porque ela queria o pai e ela culpa a mãe pela separação. E aqui também a filha da Hillary faz a mesma coisa. Então a gente vê ali mulheres tristes, angustiadas, sobrecarregadas, cada um dentro do seu perfil e esse tanto de peso e de conflitos, tá? E aí ela vai, ao longo do filme, ela diz essa seguinte frase: onde eu estive nos últimos 8 anos da minha vida? Eu desisti de mim e eu estou completamente perdida. Isso é numa conversa com o vizinho, tá? Que ela fala: eu não conheço meus filhos, eu não tenho profissão, eu não tenho vida. Onde eu estava, tá? Ela fala assim: eu passei a minha vida sonâmbula. Então, ao longo do filme, elas vão tomando consciência de onde estão, do que tem feito das suas próprias vidas, da forma como se relaciona com os filhos, tá certo? E é bonito, tem uma hora que ela conversa com a filha, e a Jennifer, e ela fala: você me odeia. E a filha: mãe, eu não te odeio. Eu nem mesmo te conheço, mãe. Como que eu posso te odiar? Ai, é forte essa cena. E aí a filha se apresenta: eu sou sua filha, a Jennifer. E ela fala: e eu sou sua mãe, a Hillary. Então ali elas começam, tá? E aí nós vamos falar da May. A May também é uma mulher bem assim, forte, bem guerreira. Nós temos duas com perfil mais submissos, mais passivos, e nós temos essa May, que também tem um perfil muito forte. Tem um filho, o Rick. Meu Deus, que Rick, hein? Ele é extremamente agressivo, extremamente violento com a mãe, ele confronta a mãe, ele ataca a mãe, ele pega toda a raiva por não estar se relacionando com o pai e projeta nessa mãe. Por quê? Porque a May protege o filho. Então ela tá cansada, esgotada, sobrecarregada, ela trabalha pra caramba, ela trabalha num jornal, ela tá buscando escrever um livro, ela não existe como mulher, ela não vê, né, o Tyler se interessa por ela, quer sair com ela, mas ela não está disponível. Ela fala: comigo não funciona assim, não estou disponível, porque ela está tão comprometida com o filho e com a vida profissional que não existe lugar para o amor. Ela está cheia de dor por conta dessa relação com o pai do Rick. Quem é o Rick? O pai do Rick é um drogado, é um irresponsável, que inclusive rouba o filho durante o filme, né? Ele chama o filho, fala que quer ver o filho, mas na verdade ele quer roubar o filho, quer tomar o dinheiro do filho. Então foi esse o modelo de relacionamento que ela teve. E o que ela faz? Não quero mais me relacionar, não quero mais passar por isso, não quero outro homem assim na minha vida. Então ela faz o quê? Se fecha e protege o filho. Ela não chega para contar a verdade para o filho. Olha, o seu pai é alcoólatra, o seu pai tem problema com drogas. Ela não fala isso, ela fica protegendo esse filho. E aí, já bem no final do filme, o filho fala: por que você não me contou a verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não é bom proteger os filhos. Não estou falando para falar mal do pai. E a postura dela é muito bonita com o filho. Quando esse filho chega ali arrasado, decepcionado, ela acolhe o filho e fala: o seu pai te ama. Porque ele acha que tem alguma coisa de errado com ele. Por isso o pai não o ama, por isso que o pai não quer se relacionar com ele. Então esse menino está muito ferido. E ela é uma mãe muito sábia, ela é uma mãe muito amorosa. O único problema dela é essa superproteção. Mas ela, quanto mãe ali, ela consegue conduzir isso. Só que ela se esqueceu como mulher. Mas ao longo do filme ela vai se despertando para ter amigas, para se relacionar. Porque a primeira decepção, a primeira coisa que acontece, ela se fecha e se torna agressiva. E ao longo do filme ela vai vivendo essa cura, ao longo do filme ela vai se abrindo para o amor. Ao longo do filme ela vai se permitindo, tá? E agora nós vamos falar da Lítia, né, gente? Meu Deus. É a figura do filme, maravilhosa. E o quê? O Branson. Gente, aquele ator, ele é muito engraçado. Ele normalmente faz esses tipos de papéis cômicos nos filmes. Então, quem é a Lítia? A Lítia é uma mulher muito sofrida. A Lídia é uma mulher que vive num nível de escassez muito grande, num bairro muito pobre, e ela quer mudar a realidade. O marido dela está preso
prisão perpétua, ou seja, ele matou, ele cometeu um crime muito grave. E ela tem o quê? 5 filhos para criar, 3 homens e 2 meninas, do qual 2 dos teus filhos também estão presos por uso de drogas e porte de armas. Então ela se sente culpada. Mas a realidade da vida dela, a realidade que ela vive, a pobreza, a escassez, o bairro onde ela mora, faz o quê? Perpetua esse padrão. E tudo que ela não quer é que o filho Hakim passe pelas mesmas coisas. Então ela se torna super protetora, uma fala até agressiva com esse menino. E o que acontece? Ela é julgada e criticada por onde ela vai. A irmã dela, por exemplo, a gente vê a raiva da irmã colocou o Hakim na escola dos brancos, na escola dos riquinhos. E a gente vê também ela dentro do grupo ali do clube das mães solteiras, a Jen, o quanto a Jen tem preconceito com ela, o quanto a Jen ali no início tem raiva dela e ataca ela, e o quanto ela precisa ser forte para sustentar a dor da relação no casamento, a dor dos filhos terem sido presos, a dor de não ter dinheiro para dar uma qualidade melhor para os filhos, ter que lidar com problemas no trabalho. Então ela fala assim, gente, vocês têm problema? Que problema? Entende? E ela se fechou totalmente quanto mulher. Ela vive o quê? Para salvar esse filho, para que o filho não repita as mesmas dores. Então ela é essa mulher extremamente sobrecarregada, contando moedas, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém. Ela se vê completamente sozinha e sem saber o que fazer, e com uma culpa muito grande pelo que aconteceu com seus filhos, tá? E o Hakim, nós percebemos que ele sente vergonha da mãe. Você vai na minha escola? Então ele se sente melhor que a mãe, ele se sente mais inteligente, mas ao mesmo tempo ele se sente muito cobrado pela mãe, muito atacado pela mãe. Então é muito difícil a história da Lídia. E a mulher que ela se tornou, apesar da forma de falar, do jeito agressivo, quando nós vamos perceber a história por trás, podemos compreender um pouco o que levou ela a ser quem ela é e a forma de falar e de agir, tá? Então ela faz o quê? Ela veste uma armadura para se proteger. E ela tem medo de perder o Hakim para as drogas, tá? Então ela se faz de fortuna e encara a vida, extremamente sobrecarregada. E ela não... No final do filme é que ela vai tirar um tempo para ver o filho, para brincar com o filho, para dizer que se orgulha desse filho, tá? E o Branson é uma piada, né, gente? O momento hilário do filme é quando ele leva para ela uma coroa de flores. Fala sério, eu não sei o que... Eu nem consigo imaginar eu recebendo uma coroa de flores. E você, o que você faria? É terrível. Mas é um momento cômico, engraçado do filme. Mas a gente vê o quanto o cara quer se relacionar com ela e o quanto ela não está aberta. Por quê? Porque é tanto sofrimento, é tanta dor que ela não quer se relacionar. Vamos falar do Clube das Mães Solteiras? O que é esse clube? O que se tornou esse clube? Mulheres completamente diferentes. Mulheres que, em hipótese nenhuma na vida aqui fora, se relacionariam, mas que por algo maior se uniram. E nessa união, né, para que os filhos não fossem expulsos da escola, elas criaram esse clube onde elas conversam, onde elas falam das suas dores, dos seus medos, dos seus traumas. E à medida que elas foram conversando sobre tudo isso, elas foram podendo tirar as suas armaduras, foram podendo tirar tudo isso que elas se tornaram, não o que elas de fato são. Foram vendo outras realidades, compreendendo a história de cada uma, se ouvindo, se acolhendo e vivendo curas. É por isso que eu gosto tanto da mentoria em grupo, dos atendimentos em grupo. É por isso que eu criei uma nova mulher, porque eu acredito exatamente nisso, que o grupo cura, que a história uma das outras cura. É por isso que eu faço esse trabalho em grupo, porque eu acredito nisso. E esse filme vem nos mostrar como as mães ouvir os filhos das outras, elas conseguiram se ouvir, elas conseguiram, não, você vai namorar assim, olha, tira essa armadura. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos ninguém para nos ouvir, para nos ver.
E o quanto esse grupo, esse clube das mães solteiras foi fundamental na cura delas, tá? Elas se ajudam para poder descansar, se divertir, compartilham informações. E todas elas no final, quando elas vão fazer lá a floresta, elas são outras mulheres. Como elas conseguiram se conectar de formas diferentes com seus filhos. Como elas conseguiram se autorizar a se amar. Como elas conseguiram aprender a se posicionar, voltar a acreditar em si mesmas. A Jen, né, tira a armadura, para e fala assim, não, mais importante do que o projeto é você, minha filha. Você é minha prioridade. Então ela vai começando a chorar. Então, quer viver curas? Procure um grupo. Quer viver curas? Se autorize a fazer parte de algo maior, de mulheres que te compreendam, de mulheres que estão no mesmo projeto que você de vida, de cura, tá bom? E aí me conta, quem é você? Que mãe é você? Qual dessas aqui foi sua mãe? Eu também escolhi esse filme e quero te trazer essa reflexão. Como que você olha para tua mãe? Você consegue enxergar as dores dela? Ai, esse filme é muito profundo. Espero que ele tenha tocado o seu coração.